Agora, dando início à nossa aula de número 4, vamos falar um pouco hoje, mais especificamente, sobre algo que nós falamos na aula 3 e na aula 2 e que nós entendemos como primordial para que você possa desenvolver um processo de venda corporativa. Lembrando que o nosso curso tem como objetivo aumentar ou alavancar as suas vendas corporativas, ou seja, através de cliente final, diretamente no cliente final, né? E um dos itens que a gente cita na aula 3 e na aula 2 diz respeito a ter conhecimento da norma para que você possa fazer a abordagem junto ao seu cliente. Mais ou menos o que a gente está querendo dizer com isso? Você tem que conhecer para que você tenha a base técnica de convencimento junto ao seu cliente. A gente chama de quebra de paradigma. A gente está iniciando um processo de venda onde o cliente não acredita que ainda pode ser feito esse treinamento na modalidade EAD conforme a norma. E cabe a você que está fazendo a sua apresentação mostrar de forma técnica, conclusiva, que esse treinamento sim pode ser feito na modalidade EAD. Para me ajudar nessa aula de hoje, a gente vai contar com a presença do nosso engenheiro de segurança, nosso engenheiro responsável que está com a gente na eTreinária há um bom tempo, ele vai se apresentar um pouco melhor, o Carlos Alberto. Então, Renato, eu queria primeiramente agradecer a você que demonstra o interesse em poder aprender e entender um pouco mais a respeito daquilo que você acaba oferecendo para o seu cliente. Então a ideia, principalmente, é essa: conhecimento é poder. Então eu me chamo Carlos Alberto, normalmente o pessoal me conhece mais como Carlão, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade, fica até mais fácil. E assim, eu já tenho um bom tempo que eu trabalho com treinamento, né? Já fui instrutor de treinamento, agora sou o engenheiro responsável pela toda a parte técnica que nós temos, né? Que você também, que eu acabo oferecendo esse serviço para o seu cliente, você pode confiar. Por quê? Desde quando houve essa mudança relacionada às normas, nós estamos trabalhando junto. Desde quando toda essa estruturação pedagógica que nós temos, logicamente, eu na minha parte, outro instrutor na dele também, mas a gente foi desde o começo amadurecendo essa ideia. Como eu entrei na empresa como instrutor de treinamento, somente na parte elétrica, né, do NR10, e depois, até mesmo tendo essa oportunidade de me especializar, passei também a ser engenheiro de segurança. Houve aquela mudança e também nós fomos, né, crescendo juntos, que é essa a ideia, e agora nós dedicamos mais especificamente à parte de segurança e também toda essa parte técnica que nós temos, né? Como foi falado, ajudei a desenvolver também essa parte do nosso treinamento. É legal também a gente falar, Carlão, que a gente vai falar sobre as questões, né, normativas, toda a parte de validação, mas que antes da gente montar essa plataforma, né, que a gente está falando algo aí em torno de 2 anos e meio atrás, bem antes da pandemia, que fique muito claro, a gente fez um comitê, né, então a gente construiu um comitê aqui na empresa, onde a gente discutiu toda a norma, a gente discutiu toda a validação, a gente foi extremamente coerente em não deixar treinamentos que a gente tinha risco de não ser validado. Então hoje o que a gente tem na nossa plataforma são cursos que realmente a norma permite e que nós temos embasamento técnico para isso. Né? Legal, tanto é que assim, para que a gente possa ter desenvolver nosso assunto, é assim, Renato, a ideia primordial que os nossos clientes, né, que são são licenciados, eles entendam primeiramente como é que a coisa funciona. O primeiro ponto para você poder, antes de entender a norma propriamente dita, mas como é que as normas elas se desenvolvem. Né? Nós temos as normas. Existem as gerais, as especiais e as setoriais. E como é que essa coisa funciona? Tem até mesmo, né, uma portaria do governo federal que fala como elas acabam se relacionando. Então, nós temos as setoriais, as especiais e as gerais. A setorial, ela pode ser complementada pelas especiais e pelas gerais. E as especiais, elas podem ser complementadas pelas gerais. Então, dando um exemplo básico, por exemplo, a NR31 é uma setorial que fala a respeito do setor de agricultura. A NR10 é uma norma especial. E a NR1,
que é o nosso foco hoje, é uma geral. Então, a gente acaba vendo que existe uma correlação entre elas e esse é o primeiro ponto para a gente poder discutir, né, entrar um pouco mais a fundo nesse problema a respeito das normas. Acho que é bem legal essa explicação, Carlão, até antes mesmo a gente entrar propriamente dito, como você disse, porque isso vale para toda interpretação de norma. Né? A gente está falando aqui relacionado a treinamento, mas acho que toda vez que a gente for fazer o entendimento de uma norma, é interessante a gente entender como que é a dinâmica, né? Sim. Como é a dinâmica da leitura da norma. Então a norma ela não é algo que não tem uma regra. Na verdade você consegue, assim como também vale para a Constituição, Sim. vale para as leis municipais, leis federais e leis estaduais. Então tem toda uma cadeia, uma regra, né, de validação e de suporte, né? Sim, então quando você fala isso, então às vezes não é nem que não valida, a próxima etapa ela dá suporte para aquela etapa inicial, aquela etapa que você está fazendo a leitura, né? Mas muito bem, agora voltando aqui para a nossa área de treinamento, e como eu falei no início para os licenciados, o grande problema, o grande dilema que a gente vai viver nesse início de treinamento EAD, que eu considero que a gente está no início, né? A gente vai falar depois sobre a data, a partir de quando foi liberado a norma, mas o grande problema que a gente percebe é realmente essa questão do paradigma. Então as pessoas elas têm dificuldade, eu até brinco que o técnico de segurança, que é um público-alvo, né, nosso dessas normas, ele é prevencionista por formação. Sim, correto. Né? Então ele já se forma técnico de segurança, ele já tem a visão de prevencionista. Então você trazer algo novo, às vezes não é nem somente um paradigma, é também você falar para o cara assim, olha, você vai correr um risco. Sim. Né? E a visão prevencionista do cara às vezes dá um bloqueio com relação a isso. E a nossa obrigação como plataforma e dos nossos licenciados realmente é trazer à luz o que a norma realmente permite para que eles possam desenvolver e realmente ver que aquilo ali é válido. Né? Então acho que é mais ou menos por aí. E dando início aqui aos nossos tópicos, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a partir de quando essa norma foi atualizada, permitindo os cursos EAD, né? E em que ponto a gente consegue observar isso dentro da NR geral? Vamos começar pela geral. Vamos lá. Né? Você pode dar uma explicação para a gente aí? Vamos lá, vamos para a aula agora. Isso, vamos lá. Então a coisa funciona assim. Então a NR1, ela que fala a respeito das disposições gerais, ela que praticamente acaba gerindo as outras NRs que nós temos, tá? E então teve uma mudança grande e profunda a partir de julho de 2019, 31 de julho de 2019, onde realmente pôde entrar toda essa modificação que vai a respeito de ensino à distância, ensino semipresencial, tá? Legal. Começou por aí. E depois, nisso, nós até tivemos, né, com a sua presença de representante da nossa toda a parte técnica, nós acabamos verificando item a respeito da NR1, né, que é a geral, que vai falar a respeito de como a coisa vai desenvolver. E a partir dela, né, lembrando das normas, né, das setoriais e assim por diante, nós conseguimos traçar um paralelo entre elas, fazendo com que o nosso entendimento relacionado à NR pudesse aumentar. Então, a nossa vontade de fazer com que esse entendimento que nós temos hoje, a gente acabe passando. Então, em julho de 2019, entrou essa diferenciação, vamos dizer assim, relacionado ao treinamento, relacionado ao semipresencial ou também ao ensino à distância. Maravilha. E na norma, onde que a gente encontra isso, Carlos? Você pode fazer uma leitura para a gente do ponto específico, por favor? Tanto é que assim, a gente tem que se preparar, né, de uma maneira forte, né? Então é assim, se você for procurar, nós vamos procurar lá no item 6, que vai falar um pouquinho a respeito do treinamento e capacitação, ele vai falar assim, os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos, de estruturação pedagógica, previstos no anexo 2 dessa NR1. Tá? Então, assim, ela fala que pode ter esse treinamento semipresencial à distância, desde que, logicamente, que a NR fala que possa ser específico isso aí. E também toda essa estruturação que nós, né, que a nossa empresa tem, ela tem que ser, primeiramente, totalmente de acordo, lógico, né, que o nosso estruturação pedagógica, ela segue. Todas as NRs, elas têm, quando fala em treinamento, tem o seu conteúdo programático. Então, nós seguimos a risca a respeito disso e que está dentro do nosso projeto pedagógico. E esse projeto pedagógico também, ele vai falar a respeito sobre treinamento, a prática, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, tem uma estrutura
bem assim, bem parruda relacionado a essa estruturação pedagógica que fala da INR. Muito legal. Então, ó, já vai um detalhe importante para ser dito para os clientes dos nossos licenciados. Sim. Então, não é qualquer treinamento à distância que é considerado válido. Não. Então, ele tem as regras que a própria norma diz dentro da NR1, no item 6 que você comentou aí. 1.6. Né? Você pode ler para a gente de novo, para a gente pautar? Vamos Isso, lá. o item Então, 1.6 aí. Item 1.6.9. Bem especificamente, os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou também semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 da SNR. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender já muito grande nessa aula, tá? Que não é somente videoaula. Não. Então, existe uma necessidade de uma estruturação de conhecimento operacional, administrativo. Quando a gente fala de administrativo, é a gente conseguir ter acesso a informações daquele curso. Eu até falo que, quando a gente fala que a gente é responsável civil e criminal, é porque realmente, quando acontece alguma coisa, a gente tem que ter acesso à documentação desse treinamento para que a gente possa ter qualquer concordância ou ajustar qualquer problema aí jurídico. Sim, ou até civil e criminal que possa acontecer. Então isso é administrativo. Então não adianta ser só videoaula, você tem que ter acesso a toda a documentação administrativa desse curso, você tem que ter todo um conceito operacional da aula, você tem que ter conceitos técnicos e estrutura tecnológica. Então, esses itens para mim são de extrema relevância porque eles remetem diretamente à nossa plataforma. Sim. Então, quando a gente construiu a nossa plataforma, diferente de outras plataformas que tem por aí, a gente construiu ela baseado nos itens que a norma fala. Então, se você procurar todos esses itens aqui, sim, eles constam hoje na nossa plataforma. Então, isso é muito importante na hora de você falar isso, que é o motivo da nossa aula. Na hora que você for fazer a sua venda corporativa, é muito importante você ter essa base para que você fale que a nossa plataforma atende essa demanda. E outra coisa também, já aproveitando esse gancho seu, Renato, é lembrar para o nosso licenciado que o cliente que vai adquirir esse treinamento, ele também é responsável pela compra, ele é responsável pelo treinamento. Mas como assim responsável? Né? De repente, esse cliente ele vai ter que verificar se realmente o curso se adequa ou não àquilo que ele está precisando. Não é apenas ele pegar um papel, pegar o currículo lá que tem no curso da empresa, tá? E deixar a minha empresa ministrar para os seus funcionários. E porque o grande problema vai ser assim, ele vai ter que verificar se realmente vai atender o que ele está precisando. Né? E por isso também nós temos até uma legislação de gente que fala que quem compra o curso, né, que é o cliente do nosso licenciado, ele também é responsável por esse próprio curso que ele acaba comprando. Vou transformar isso aí de uma forma mais clara para a gente explicar para o pessoal, mas é mais ou menos assim. Quando a pessoa ela vai fazer uma compra, ela pode ser uma compra online, porque hoje você tem, né, a possibilidade, por isso que o curso EAD tem essa facilidade, a responsabilidade em analisar o curso, tanto no caráter técnico quanto no caráter operacional, se atende à realidade da tua empresa, é de quem está comprando. Sim, É mais ou menos assim, a gente não tem como ter certeza de que o que está sendo dito naquele treinamento vai de encontro com a realidade daquela empresa. Eu vou mais longe, né? Aí a gente entra um pouco também na questão da vida, na questão da segurança, que eu acho que é o mais importante de tudo, né, Carlos? Sim. O que acontece? A empresa ela tem que analisar se os conceitos passados naquela compra vão realmente de encontro aos itens de segurança, de prevenção da realidade daquela empresa. Vou dar um exemplo só para ficar claro aqui. A gente sempre deu esse exemplo em reunião. É impossível a gente admitir que um treinamento de operador de empilhadeira para quem carrega cimento, ele é igual a um treinamento de operador de empilhadeira de quem carrega vidro. Sim, com certeza. Então, a análise do treinamento, se o treinamento está adequado ou não adequado, parte do cliente. E vou mais longe. A análise de qual a modalidade ideal para que seja feito aquele treinamento, independente da norma. Porque a norma ela pode autorizar em 100% EAD. Sim. Porém, a análise de se aquele treinamento EAD vai atender a expectativa daquela empresa com relação à segurança, tem que partir de quem está comprando.
Né? Então é isso, por exemplo, por mais que eu tenha a possibilidade de fazer 100% EAD, às vezes vale uma análise do cliente, Sim. às vezes até junto com o licenciado, dele fala assim, tá, mas pela característica da sua operação, vamos fazer um semipresencial? Porque daí a gente diminui o custo, a gente diminui o tempo de retirada do operador da máquina, mas ainda garante um item de segurança. Sim, com certeza. E eu vou mais longe. Pode ser que a pessoa fale assim, cara, a forma que a gente opera aqui não nos permite trabalhar com treinamento nem semipresencial, tem que ser 100% presencial. Sim. Então é muito importante a gente deixar claro isso na cabeça do cliente. Eu posso fazer o IAD, a norma me permite, a NR1 acabou de falar, porém eu tenho que fazer uma análise de risco, de análise da minha própria empresa. Se a minha empresa está adequada para o IAD com relação a item de segurança ou não, correto, Carlos? Correto, então, certíssimo. E outra coisa também, já aproveitando o que nós estamos falando a respeito sobre treinamento à distância, o EAD, essas coisas, primeiramente, como você falou, até gostei do termo, né? Quebra de paradigmas, né? Você mudar o seu pensamento. Você está seguindo uma linha, você mudar a sua linha de pensamento, né? Raciocínio. Que é assim, até mesmo... nós temos especificamente, pelo menos vou conversar com você a respeito da NR13, tá? NR13, base de pressão, tubulação e tudo mais. Essa é uma norma que está escrito especificamente que ela não pode ser nem semipresencial, nem à distância, ela tem que ser presencial. Esse é um item muito importante que a gente vai ter que tratar. Fala aí, aonde que eu consigo então identificar? Eu já sei que a NR1 fala para mim que eu posso fazer tudo. Sim. Teoricamente a NR1 fala assim, olha, pela NR1 você pode fazer tudo, porém, observe nas NRs específicas se existe alguma coisa lá que fala que sim ou não, certo? É mais ou menos, legal, então, tratando de forma simples, né? Lembrando desde o começo da nossa conversa, né, a respeito do setorial, especial e geral. A NR13 ela é o quê? É uma norma especial. A NR1 é geral. A NR1 ela fala que você pode fazer por treinamento semipresencial à distância. Porém, na R13 que está acima, hierarquia, né, ela fala que essa norma R13 não pode ser. Então, acaba se obedecendo esta hierarquia das normas. Maravilha. Então, a leitura é, a NR1 me permitiu, sim, a NR13 me proibiu. Sim, pronto. Sim. E quando está lá específico, na própria NR13, ela é muito clara. Ela fala muito especificamente que não pode ser feito na modalidade EAD. Ponto. Então, não se discute, né? Porém, por exemplo, na NR20, a gente tem a situação do semipresencial. Ele não é tão explícito quanto a NR13 que fala que não pode, mas quando ela fala sobre a parte prática, né, do curso, ela remete para a prática presencial. Sim, sim. Né? Então, na leitura da norma, e depois a gente pode falar especificamente, até a gente vai ter alguns cursos específicos de norma, que a gente vai falar, a NR20 está na lista. Né? A norma fala que, especificamente, as aulas práticas da NR20, elas têm que ser feitas na modalidade presencial. Isso remete para a gente no quê? O curso ele pode ser feito somente presencial ou semipresencial, desde que a teoria seja EAD, e a prática seja presencial. Legal. E até mesmo só lembrando mais dois termos, né, como eu falei para você do quebra de paradigma, que eu gostei, entre a diferença, né, nossa língua portuguesa, ela é fantástica. Ainda dizem que o inglês é mais difícil que o nosso, né? Existem, toda a nossa norma que nós temos, né, a maioria delas, existem duas palavrinhas que geram um grande problema de entendimento, que seriam, né, que nós até dentro do nosso estudo, nós acabamos, descobrindo que existe a diferença muito básica entre o pode e o deve. O pode, você pode fazer ou não, mas o deve, necessariamente você deve fazer, né? Você tem que fazer. Então, obrigatório. Sim, obrigatório. Então, assim, precisa ter um grande tato, né, especificamente com relação às normas, né, que a gente acabou até desenvolvendo, que em vários pontos, até mesmo na NR1, alguns pontos ela fala que pode ser feito, né? Tanto é que aqui nesse item 1.6.9 ela fala que pode ser feito, não que deva ser feito, né? Existem também outras normas, por exemplo, a NR12, que vai falar num ponto dela lá que o treinamento deve ter prática. E aí? Então, assim, vai realmente do entendimento. E todo esse entendimento que nós estamos tendo hoje aqui é naquele trabalho que até você comentou um pouquinho, que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos no começo, mas onde estamos desenvolvendo, é a respeito do
entendendo as normas. Exatamente. Né? Entendendo as normas para que, assim, um panorama, né, de cada norma, das 37 NRs que nós temos, apesar que tem 2 ali que foram revogadas, né? Mas, pelo menos, esse entendendo a norma, que nós vamos passar para os nossos licenciados, né, de uma forma geral, é para que, norma a norma, eles entendam como é que funciona esse pode e esse deve. Maravilha, perfeito. Então, assim, trazendo um resumo do que a gente falou aqui. Sim. A norma fala, em caráter geral, que todos os treinamentos podem ser feitos na modalidade EAD. Isso está lá no item 1.6, alguma coisa lá. Sim. Que vocês conseguem procurar, tá? E ali também fala qual é a característica mínima que o treinamento tem que ter para que seja considerado um treinamento na modalidade EAD. Sim. E depois ele remete para um projeto pedagógico. Sim, projeto pedagógico. Certo? O projeto pedagógico tem que ser obrigatoriamente montado por alguém que tenha entendimento pedagógico. Sim, tá? Claro. Então esse é um item também que a gente, desde o começo, né, a gente tem a próxima aula, inclusive, que vocês vão assistir, vai ser feita, a gente vai falar sobre a questão pedagógica, né, que é a questão do ensino, a questão técnica. O Carlão tá aqui, ele é o técnico. Então a gente está falando sobre o caráter técnico. As próximas aulas a gente vai falar sobre o caráter pedagógico. Sim. Né? Então, na hora que você monta o projeto pedagógico, ele tem toda uma linha, uma estrutura pedagógica obrigatória, inclusive sendo dita na própria norma. Sim, sim. Né? Então, existe um item de um anexo, certo, Carol? Isso, no anexo 2, né, foi o que eu até comentei com você, que é o segundo anexo. O anexo 1 é apenas de termos e definições, é como se fosse um dicionário lá da norma. Tá? E o anexo 2 ele vai falar especificamente para a gente aqui, ó. Por exemplo, no item 2.1.1, a empresa é uma instituição especializada, né? Só lembrando que até a própria empresa ela pode fornecer a capacitação para o funcionário, sim, mas mesmo se for à distância, ela tem que se encaixar nisso. Certo. Ou se ela não for desenvolver e acabar nos procurando, né, que normalmente acontece, né, uma instituição de treinamento, nós também temos que estar nos adequados. E falando a respeito disso aí, a empresa é uma instituição especializada que oferta a capacitação prevista na ANR, na modalidade de ensino à distância e semipresencial. Aí vem a palavrinha, deve atender aos requisitos constantes nesse anexo, tá? E depois um pouco mais abaixo, que é o anexo, que é o item 3, o anexo, vai falar sobre o quê? Estruturação pedagógica. Daí vai falar item a item, o que você deve ter para poder atender isso aí. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos montando aqui o nosso aprendizado, tá? Fantástico. Então vamos lá, a ideia é assim. A partir de 31 de julho de 2019, a NR1 foi alterada, que é a norma geral, e ela falou, pode ser feito todos os treinamentos da modalidade EAD, desde que, dentro da própria norma, tenha uma autorização ou uma revogação, no caso da NR13. Aí, analisando a NR, você consegue avaliar se pode ou não pode ser feito nas modalidades. Porém, existe uma estrutura de operação do curso, que a gente fala que está lá na NR1, inclusive, que toda a parte de base de operação da plataforma, que tem que ter rastreabilidade de documentação, ou seja, toda a regra administrativa e técnica do estudo, e depois ele remete para um projeto pedagógico, que também tem que validar toda a questão do aprendizado. Então, nós já montamos uma estrutura em cima disso. Né? Então, partindo agora, eu acho que para um dos itens mais preocupantes ou mais questionado, Carlão, que é a parte prática. Sim. A gente tem até um conceito bem interessante que a gente usa da parte prática, que eu vou, né, para você comentar, que eu brinco que as empresas de treinamento acabou dando um mau costume para o mercado, né? Então a gente acaba fazendo dos treinamentos práticos um treinamento de auxílio para que o aluno, naquele momento, crie a habilidade. Mas a norma, ela não fala sobre gerar a habilidade, ela fala sobre conhecimento de segurança. Sim. Né? Então é importante dizer isso daí, né? Que a ideia de um treinamento de segurança, que é disso que nós estamos falando aqui, é passar conceitos de segurança. Como fazer vamos para o operador de empilhadeira, que eu acho que é um dos mais gritantes, certo, né, Carlos? Normalmente a pessoa fala assim, puxa vida, mas como que o cara consegue virar um operador de empilhadeira fazendo um curso EAD? Não é essa a visão, né? A gente não está ensinando ninguém a ser um operador de empilhadeira. A norma fala sobre segurança na operação de empilhadeira. Então, comenta um pouco aí, Carlos, o que você acha? E até aproveitando esse próprio, mais um gancho seu, né? A gente, como eu falei aquela hora, a nossa língua ela é extraordinária.
se você for, né, como a gente tem um costume muito grande, a gente está, né, a gente praticamente deita e acorda pensando nas normas, vai falar um pouquinho a respeito do quê? Existem dois termos que o pessoal acaba confundindo entre treinamento e capacitação. Perfeito. Treinamento, se você for, né, se a gente for pegar, né, alguns glossários, né, das normas, falam o quê? Treinamento, o que é um treinamento? É a repetição das tarefas. Né? Então, por exemplo, o cara que é um exímio cobrador de falta, ele treinou exaustivamente. Né? Até mesmo eu lembro, né, o Oscar, né, o Monsanta, ele ficava treinando 200, 300, 400, 500 arremessos. Ele estava treinando. Agora, capacitação é você fornecer conhecimentos para que esse operador possa operar a sua máquina com segurança. Até pegando como você falou a respeito do operador de pilhadeira. Por exemplo, nós não vamos capacitar, né, não vamos orientar o funcionário a que ele tenha que... a alavanca da direita é o que faz subir, a alavanca da direita que faz descer. A gente vai orientar isso aí. A gente vai orientar que quando ele for utilizar a alavanca da esquerda que sobe, ele tem que observar em torno dele o cara para fazer. Quando for baixar, a mesma coisa. Quando for manobrar, ele tem que, logicamente, né, olhar o perímetro, essas coisas mais. E nós estamos capacitando na operação da empilhadeira. Perfeito. Não treinando, porque, logicamente, se a gente for verificar, você não vai fazer um operador, né, nesse caso empilhadeira, da noite para o dia. Com 8 horas, com 16 horas você não faz. Nós apenas capacitamos na operação segura do equipamento. Maravilha. E aí a gente também nas próximas aulas que a gente vai falar sobre o conceito pedagógico, a gente vai falar como que na aula em EAD a gente consegue fazer as famosas aulas expositivas para que a aula prática tenha uma eficiência maior dentro da modalidade EAD. Né? Mas a lógica, falando sobre norma, é isso. Qual é a dica que eu dou? Se realmente a empresa tem a necessidade de avaliar a habilidade, que não tem nada a ver com a norma, mas se ela tem a necessidade de avaliar a habilidade, então que faça o semipresencial. É aquilo que nós falamos lá atrás. A análise do tipo, da modalidade, do risco é do cliente. Sim, é do cliente final. Então se ele analisa, ele fala assim, não, cara, eu não abro mão, né, da empilhadeira de medir a habilidade do aluno. Ok, o semipresencial te atende. A norma não está te obrigando, você não deve fazer em EAD, você pode fazer em EAD, né? E da mesma forma, quando o aluno, por exemplo, a gente dá um exemplo aqui, na aula de reciclagem, né? Os nossos professores, a gente dá aula há mais de quase 20 anos que a gente dá aula, né, de empilhadeira principalmente, os nossos instrutores falam que na parte prática de um treinamento de reciclagem, normalmente o aluno dá show no instrutor. Porque o cara opera empilhadeira o dia inteiro. Sim. Ele já tem a habilidade. Então, qual é a diferença de você fazer uma aula prática expositiva online, falando sobre segurança, que é o conceito mais importante naquele momento, porque ele já pegou vício, ele já pegou e tudo mais, ou você fazer com ele presencial para o cara ir lá e dar um espetáculo. Então, trazendo então à luz, né, esse conceito da aula prática, a aula prática na modalidade EAD, ele tem como objetivo demonstrar conceitos de segurança. Nós estamos falando do normativo, né? Nós estamos falando do treinamento normativo. Hoje nós estamos falando sobre treinamento normativo. Então, quando a gente fala sobre isso, o conceito da prática, ele tem que ser em demonstrar esses riscos e como eliminar esses riscos, tá? Então, o EAD, ele é 100% eficaz. 100% eficaz. E com estudo, com medição e com tudo que a gente já fez, né? Então, e realmente isso é um problema, né? Porque muita empresa fala, mas como que eu vendo um EAD de um curso que tem aula prática? Normal. A prática é uma prática expositiva, o EAD te dá isso, certo? Então, e até mesmo, né, até recuperando um pouco a ideia, que o treinamento, né, a hora, o momento que você vai ofertar um tipo de capacitação ao seu funcionário, né, lembrando que tem que ter um bom conhecimento, né, entre treinar, porque nós não iremos treinar um operador, nós iremos capacitá-lo ou pelo menos numa reciclagem refrescar a memória dele a respeito de determinados tipos de conceitos de segurança. É isso que a gente vai fazer. Maravilha. Bom, acho que é assim. Bom, na verdade, pessoal, a gente tem várias aulas que a gente vai fazer daqui para frente. Então essa é a 4ª aula de várias.
O Carlão vai ser convidado para outras aulas, onde a gente vai... A nossa ideia é que depois, para que não fique algo muito, né, aprofundado em uma aula, depois a gente vai entrar norma em norma, a gente também vai ter as aulas das normas que ele já está gravando, inclusive, para poder trazer à luz isso daí. Mas, fazendo um resumo da nossa aula de hoje. Sim. Então, a partir de julho de 2019... todas as normas podem ser feitas na modalidade EAD, seguindo algumas regras que a nossa plataforma segue, e tendo um projeto pedagógico estruturado conforme a norma, assinado por um pedagogo responsável, que dê toda a questão técnica e pedagógica do curso. Isso é um ponto. Depois, a escolha da modalidade, ela vem de acordo com a realidade de cada cliente ou do que ele vai fazer. E a parte prática é, quando não obrigatória, ser presencial, que daí remete para o semipresencial, ela pode ser 100% EAD, porque ela tem um conceito de não formação e sim de qualificação. Correto. Certo, Carlão? 100%. Acho que é mais ou menos por aí, né? Que a gente vai estar passando no dia de hoje. Bom, pessoal, então na verdade assim, acho que a gente tem uma aula extremamente técnica que a gente fez hoje, uma aula extremamente conceitual, muito, muito, muito legal. Muito obrigado, Carlos, né, por esse aprendizado, por esse momento. Convido todo mundo a participar de outras aulas que a gente vai gravar aí. E é isso, pessoal. Acho que agora o objetivo é, com essas ferramentas na mão, baseado na aula 2 e 3 que a gente falou, vocês terem um pouco mais de conhecimento, para que vocês possam fazer a questão da venda mesmo, né? O convencimento. Então, a partir daí, vocês conseguem melhorar o convencimento junto aos seus clientes. Queria agradecer a sua presença na aula, Carlos. Imagine que é isso. A gente está sempre disposto. E lembrando também que todo momento é momento para a gente aprender. Né? A gente acaba, a gente não pode se achar que é o dono da verdade, mas a gente está aqui para ajudar e se assim, espero que tenha, na medida do possível, ajudar pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho lá, né? Bem no finalzinho do copo, né? Ajudar um pouco. E a gente está sempre aberto a qualquer tipo de questionamento, a já ajudar. E realmente a nossa ideia é fazer com que o quê? A coisa cresça e realmente esse conceito da segurança, ele não fique só conosco, mas a gente consiga passar esse conceito de maneira simples, de maneira rápida. Maravilha. Bom, terminamos aqui a nossa aula 4. Espero você na nossa aula de número 5. A gente vai falar um pouco na aula número 5 ainda sobre a questão de quebra de paradigma, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão pedagógica. Espero lá, tá bom? Muito obrigado.